Então, graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando sobre o que mesmo que nós falamos na semana passada? Lembram? A lei, ou seja, o nome da mensagem é a lei do Espírito. Não estamos mais debaixo da lei do pecado, nem mais debaixo da lei da morte, muito menos da lei das impossibilidades. Jesus nos colocou debaixo da lei do Espírito, da lei da vida e da lei das possibilidades. Amém, queridos? Então, lei do Espírito. Aí nós temos a passagem de Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2, que diz, portanto, agora nenhuma, diga nenhuma, condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, veja bem, não andam segundo a carne. A carne é a lei do pecado, a lei das impossibilidades. Por andarem na lei da carne, muitos crentes, que cristãos não são, por quê? Crente é aquele que crê. E a Bíblia diz em Tiago que até os demônios creem e tremem. Então, o crente que anda segundo a carne, porque o cristão não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque não anda segundo a carne, segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então diz assim, eu sou livre por Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. E hoje estou na lei do Espírito. Amém? Então nós vimos algumas coisas, só revisando rápido. Pela lei do Espírito, Jesus me libertou. Debaixo do Espírito eu tenho saúde. Debaixo da lei do Espírito eu sou digo o que é isso aqui? Ganhador de almas. Porque o crente que está na igreja há trocentos anos e não ganha almas, ele não é cristão, ele é crente. Porque é muito claro. O que Jesus, quando manda ali em Mateus capítulo, só para basear isso aqui dentro da Bíblia, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, pegando do 18, final, Jesus chega para os discípulos e diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Isso é para todos. Deus não nos mandou fazer membros de banco, mas Deus nos mandou fazer discípulo. E discípulo é aquele que é a reprodução do seu mestre. Então, ser discípulo de Jesus é ser a sua reprodução no seu caráter de santidade e na sua missão, ganhador de almas. Outra coisa, como cristão, veja bem, como cristão, nós não deveríamos ter crises e nem deveríamos falar na palavra desistência, porque foi o Espírito que nos escolheu e capacitou para estar a serviço do Deus Todo-Poderoso. Por que nós temos crises e por que nós falamos em desistir? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, porque nós não andamos na lei do Espírito, nós andamos na lei da carne, do pecado e das circunstâncias. Então eu olho para uma circunstância e isso me traz crise, isso me dá desistência, isso me desanima. Mas a Bíblia, ela já até fala que eu não devo louvar a Deus só pelas minhas emoções. Porque ali em João capítulo 4, quando Jesus está falando com a samaritana, ele diz o seguinte, o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito, ou seja, não olha para a circunstância. Você pode estar com problema, você pode estar doente, você pode estar arrasado, mas você está adorando, porque você não adora pelo que você sente, pelo que você tem, mas pelo que você é. Você é um espírito.
Então você adora a Deus em espírito, independente das circunstâncias. Então, se a adoração é em espírito, a nossa vida tem que ser assim também. Eu posso não ter. Por isso tem aquela música do Delino Marçal. Eu não adoro Deus pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Não interessa se Ele vai me dar alguma coisa ou não. Não interessa se Ele faz alguma coisa por mim ou não. Eu adoro Ele pelo que Ele é. O Deus Todo-Poderoso que já me colocou na lei do Espírito, na lei das possibilidades. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar? Tudo posso naquele que me fortalece. Você já experimentou olhar no dicionário o que é tudo? Tem alguma coisa que fica fora do tudo? Tem alguma, assim, tudo é, mas isso não é. Não tem mas. Tem o quê? Tudo engloba tudo. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Não há impossíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. É o que está em Gênesis. E só estou fazendo uma revisão da semana passada. Então, queridos, isso já é uma ordem. Eu não tenho mais que olhar para as circunstâncias, eu tenho que fazer. Tem dois exemplos, um é bíblico e outro é um filme. O bíblico é quando... Como é o nome do filho de Abraão? O que Isaac fez quando estava a maior seca, não tinha nada? Isaac fez o quê? Isaac plantou e colheu, diz a Bíblia, a 100 por 1, porque Isaac não olhou para as circunstâncias. Tem um filme chamado, o filme Fazendeiro, e num das horas, ou seja, o filme todo se baseia nisso em si. Ele faz uma grande plantação de batatas num tempo total de seca, porque ele ouviu Deus, diz que isso é verdadeiro, ele ouviu Deus e plantou. Todo mundo, desde o banco, ligando para ele, eu sei que você fez uma grande compra de fertilizantes e de tanto, mas ninguém está plantando, porque não tem jeito, é muito seco, você está fazendo uma loucura, você vai perder sua terra. Aí ele disse assim, a única coisa que eu sei é que quando eu colher as batatas, essa terra será minha. Ou seja, isso é fé. Tu não olha para as circunstâncias, você faz, e Deus já mandou, Deus já nos abençoou. Vai, frutifique, vai, multiplique-se, vai, encha a terra, vai, sujeite a terra. Já é uma lei. Nós temos que sair da lei da impossibilidade e entrarmos, porque Deus já nos colocou, não sairmos da lei do Espírito, da lei das possibilidades. Você vai me ouvir falar muitas vezes disso, para que fique massificado. Amém, queridos? Então veja bem, se Deus disse, você e eu estamos debaixo da lei do Espírito, debaixo da lei das possibilidades, então toda mazela, todo engano de Satanás cairão por terra em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Não há como. Isso é um fato real. Agora, o inimigo não vai desistir. O inimigo, é por isso que Efésios capítulo 6 diz que nós estamos que estar o quê? Com a nossa armadura completa para estarmos protegidos do quê? Das setas inflamadas do maligno. Aí voltamos novamente às 3 atitudes do crente. Nós precisamos nos ver assentados em Cristo, ao lado de Deus. Isso é lei das possibilidades. Nós temos que andar perante o mundo em santidade, porque se nós já recebemos Cristo, andamos como Cristo anda. E nós temos que ficar firmes perante as astutas ciladas do inimigo. Sempre ele vai trazer. Sempre ele vai tentar jogar um contra o outro. Sempre ele vai trazer o quê? Uma circunstância para nós falarmos o negativo. Escute isso, Satanás não está interessado em fazer você pecar. Satanás não está interessado em fazer o crente pecar, o cristão pecar. Ele está interessado sim em nos tirar da presença de Deus. Como?
pela dúvida. Ele vai trazer a dúvida. E quando nós aceitamos a dúvida dele, porque é assim, ó, ele traz uma dúvida e a pessoa, não, eu já sabia, eu tinha certeza disso. Mas e aí já vem todo o negativo. Nós não estamos aqui, ó, veja bem, de novo, ó, se Deus disse que eu e você estamos debaixo da lei do Espírito, debaixo da lei das possibilidades, então toda mazela e engano de Satanás cairão por terra em nome de Jesus. Outra coisa, tudo posso naquele que me fortalece. É uma lei do Espírito. Por isso, todo demônio territorial que prendeu ou tenta prender você naquilo que você diz, porque nós falamos palavras negativas, nós falamos palavras pesadas, nós falamos palavras de maldição, nós amaldiçoamos, isso é normal, não é normal, mas acontece por quê? Porque nós ainda nos guiamos pelo que ouvimos. Então, tudo quanto você diz, ó, eu não posso, eu não consigo ter fé, eu não consigo orar e ver Deus se movendo, baterá em retirada. Ouça um amém nisso? Então, queridos, isso aqui é algo que nós precisamos vencer, precisamos andar, precisamos colocar em prática. Por isso eu falei a semana passada, isso é mudança de hábitos. Nós nos habituamos a falar o negativo, nós nos habituamos a falar o que o mundo nos oferece, o mundo nos mostra. Nós precisamos mudar de hábito. Agora, uma mudança de hábito requer treino, requer perseverança. Um hábito só se muda com 30 dias fazendo a mesma coisa. Senão não se muda. Base bíblica, Daniel, quando o rei Nabucodonosor ordenou que não se orasse a nenhum Deus a não ser para a sua estátua. Isso traz morte. Então vamos lá. O que leva à incredulidade é não nos vermos amados por Deus. Essa síndrome de não sermos amados, isso é algo muito complicado. Porque quando a pessoa não se sente amada, o que ela faz? Ela não consegue amar também. Só que, queridos, a Bíblia é muito clara. João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Que filho foi? Unigênito, o único filho, Jesus Cristo. Para quê? Para morrer por nós. Ele entregou, então não tem maior amor. Então a pessoa diz, Deus não me ama. É mentira. Ela está olhando para as circunstâncias. Nós precisamos sair de tudo isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então por isso, queridos, diga assim, eu declaro que hoje eu vou sair de debaixo da lei das impossibilidades. Isso aqui não pode mais existir. Você tem que acreditar, você tem que crer. Deus lhe ama acima de tudo. Então, ó, veja bem, ó, quando você sai debaixo da lei da condenação, você é livre para crer. Você não aceita mais a acusação. Você é isso. Não, peraí. Eu sou filho de Deus, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Eu já saí da lei das impossibilidades e Deus me colocou na lei das possibilidades. Nós precisamos saber quem somos e desta forma nos posicionarmos. Isso faz toda a diferença. Diga assim, o amor que Deus tem por mim é tão grande que Ele tirou uma lei que estava sobre mim. Deus tirou a lei das impossibilidades que estava sobre você. Então o que você precisa? O que mais você precisa hoje? Eu estou precisando, se não acontecer isso. Você precisa sair de debaixo do quê? O que está te oprimindo? O que está te esmagando? O que mais tem incomodado você hoje?
Será que é uma enfermidade? Quem sabe um diagnóstico contrário, o médico lhe deu um diagnóstico, é isso. Quem sabe se você tem um sonho antigo, mas você já está esquecendo porque é tantas circunstâncias, e você olha então para todos os lados e não consegue ver possibilidades? Veja o que diz a palavra para você, ó. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a lei das impossibilidades, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua carne, ou seja, tudo quanto era contra nós, tudo quanto nos condenava, Jesus tomou sobre si e levou. Hoje, diga assim, hoje não há mais condenação sobre a minha vida. Diga assim, Jesus removeu o pecado que estava na minha carne e se fez pecado na cruz para me retirar de debaixo do pecado. Diga assim, eu sou livre do pecado. Eu não vivo para pecar. Amém? E aí os versos posteriores dizem assim, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versos 3 e 4. É isso que diz a palavra. Por isso que Cristo veio, levou o nosso pecado, se fez carne, levou a lei das impossibilidades e nos colocou na lei do Espírito. Na lei das possibilidades. Amém, queridos? Então veja bem, ó. Os próximos versos, ó. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E continuando, diz assim ainda, ó. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não pense que se nós nos inclinarmos para a carne, ou seja, olharmos para as circunstâncias, falarmos as circunstâncias, falarmos palavras negativas, não tem como nós sermos amigos de Deus. Pois não, ó, veja bem, a inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga assim, eu não estou na carne, mas no Espírito. Então você não está mais na lei das impossibilidades, você está na lei da possibilidade. Por isso a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Uma pergunta, você está realmente no Espírito? Se você está realmente no Espírito, na sua vida não pode ter ira, ódio, contenda, nem negatividade. Olha bem, você até pode se irar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar vermelho de raiva, você pode virar uma tocha, mas isso não pode sair. Então, se for o caso, chute uma pedra, chute um pau, entorte uma árvore a cabeçada, mas não passe disso. Amém, queridos? Veja bem, ó. Debaixo da lei do Espírito, você está pronto para dar, para doar, pois é melhor dar do que receber. Na lei da carne nós só queremos. Na lei da carne tudo é meu. Onde é que está o melhor é meu. E aí se tem várias coisas ali, a pessoa já sai dando cotovelada em todo mundo para pegar o melhor. Debaixo da lei do Espírito você está pronto para dar. Porque melhor é dar do que receber. Veja bem, ó, na lei do Espírito você perdoa. Você abençoa. Você libera. Na lei do Espírito, veja bem, ó. Você liberta as pessoas que estão debaixo da lei do pecado. Você faz discípulo, você tira elas das trevas.
Diga assim: Deus me abençoou para profetizar mudança. Não importa o que esteja acontecendo com você, profetize mudança, profetize bênção, profetize cura, profetize libertação, profetize provisão. Adianta alguma coisa, olha, por exemplo, estamos com um problema, estamos com uma enfermidade, estamos com alguma coisa que não é boa. Aí toda pessoa que nós encontramos diz: ó, tá vendo? Ó, olha o que me aconteceu. E aí conta toda a história. Anda mais 50 metros, aparece outra pessoa. Conta tudo de novo. Acontece o quê? Cada vez você fica mais negativa. O que nós precisamos fazer? Mudar. Mude. Ó, uma coisa que muitos pastores falam, eu já falei algumas vezes. Se nós não estamos contentes com o que estamos colhendo, o que nós precisamos fazer? Mudar o que nós estamos semeando. Porque se eu só estou semeando feijão, eu só vou colher feijão. Se eu só estou semeando o negativo, toda pessoa que eu encontro, eu falo mal, lá do presidente até o último, é o que eu vou colher. Eu sei que não tem coisa boas para se falar, mas se não tem nada de bom para se falar, não se fale nada. Amém? Deus nos chamou para profetizar mudança, porque a carne é inimiga de Deus, a carne é contra, a carne nunca aceita os desígnios de Deus, a carne é sempre soberba, a carne é sempre racional, a carne é sempre ingrata, a carne tem tudo contrário ao que o Espírito é. Por que a gente pega pessoas e a pessoa azeda? Você nunca vê um sorriso, você nunca vê uma palavra de conforto, de amparo, de vamos subir, vamos lá. A pessoa sempre está negativa, porque ela vive na lei da carne, na lei do pecado, na lei da morte, na lei das impossibilidades. Agora veja bem, ó. Por isso a lei que opera sobre quem vive na carne é a lei que perde, que fracassa, que enferma, que traz angústia, que oprime e que deprime. E é interessante, nós como brasileiros precisamos sair disso. Já falei para vocês, tem um mês mais ou menos saiu uma pesquisa. Nós somos o país campeão no mundo todo de depressão. Temos o maior número de casos de depressão do mundo. Por quê? Pela lei das impossibilidades, a lei da carne, a lei do pecado. Precisamos mudar. Mas veja bem, ó. Mas quando compreendemos que tudo podemos naquele que fortalece, debaixo desta lei das possibilidades, deixamos de andar segundo a carne. Posso ouvir um amém? Aí vem outra coisa, ó. Não mais seremos comandados por circunstâncias, mas pelas preciosas promessas de Deus. Posso ouvir um amém? Quando uma pessoa sai de debaixo da lei do pecado e passa para a lei do Espírito, essa pessoa multiplica, porque ela tem o quê? Fé. E a fé, queridos, é ter por verdadeiro aquele que prometeu. Toda a Bíblia foi promessa de Deus. O que está escrito ali foi escrito por Ele. Por pessoas, claro, ungidas pelo Espírito Santo. Se a Bíblia é a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer com a Bíblia? Crer. Crer no que está escrito nela. Porque quem escreveu, ele é fiel. Amém? A pessoa debaixo da lei do Espírito não tem incredulidade, porque tem certeza que Deus vai fazer o quê? Fazer tudo quanto Ele prometeu. Ali em Números, é muito clara a palavra que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando promete, Ele faz. E quando fala, Ele
cumpre. Amém? Então, queridos, veja bem, ó. Porém, uma pessoa que vive na carne sempre desiste, porque fala contrária à palavra de Deus. Deus quer formar novos hábitos em nossa vida. Diga assim: eu serei transformado por Deus e terei novos hábitos. Então Deus quer formar novos hábitos em nossa vida, porque a pessoa que vive na carne tem hábitos negativos. Quantos de nós dizemos que vivemos no Espírito? Ah, eu vivo no Espírito. Mas ainda tem tantos hábitos de pessoas carnais. Quantos? Guarde bem isso. Ó. Quando temos hábitos carnais, vivemos na lei do pecado. Não podemos andar com hábitos carnais. Veja o que a palavra diz em Romanos 8, versos 9 a 11. Ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, olha, tem aqui, ó. Ele faz uma pergunta. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, queridos? Diga assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que agora me vivifica para que eu viva na sua lei. Amém? É Ele. O que nós precisamos deixar é o Espírito Santo trabalhar em nós. Como eu disse, o grande problema é quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queridos, nós não conseguimos. Deus projetou algo muito, mas muito maior, melhor, mais excelente do que tudo quanto nós possamos imaginar. Ora, se alguém já projetou algo tão especial para nós, por que que nós não nos rendemos a Ele? Por que que nós não deixamos que Ele nos conduza naquilo que Ele projetou? Por que que nós temos que querer fazer as coisas segundo o nosso querer? Ela está com frio? Não? É que eu vi lá, ela está se encolhendo. Entende? Então, nós precisamos deixar que Deus faça e nos entregarmos a Ele. Nós estávamos até conversando no programa sobre isso. Sabe qual é o problema que nós não nos rendemos, não deixamos que Deus faça o que Ele projetou para nós? É o nosso orgulho. Nós não conseguimos entregar o comando para alguém. Não, eu sei, deixa comigo. Não, mas Deus já tem muito melhor. Por que que eu não posso deixar minha vida com Ele? Pelo meu orgulho. Eu não confio nele. Eu sou o cara, eu sou o bom. Não posso confiar em Deus. Como é que eu vou deixar minha vida com Ele? Olha, eu tenho tanta coisa, olha o que eu tenho que fazer. Deus, será? Não, deixa comigo. Isso é orgulho. Orgulho e rebeldia. Nós precisamos mudar, queridos. Deus projetou algo muito maior. Não temos por que andar naquilo que nós achamos que é. E por que quem está conduzindo é o Espírito e não a carne? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Guarda isso aqui, Na carne só vemos as impossibilidades, mas no Espírito vemos o sobrenatural. Olha bem, na carne é sempre não. Você perdeu, você não tem chance, acabou o seu tempo, não adianta mais.
Isso é carne. Mas, quando você passa para a lei do Espírito, o Espírito logo diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Muda tudo. Amém? Muda tudo. E é isso que nós precisamos fazer. Senão nós vamos viver dando cabeçadas. Não foi isso que Deus projetou, queridos. Não foi isso. A ordem é, vamos mudar de hábitos. E na hora que a carne quiser se levantar para dizer que você não pode, você vai dizer assim, ó, diga assim, a lei que me governa agora é outra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso. Mais uma vez trazendo à tona, ó, Apocalipse, capítulo 12, verso 11, diz assim, ó, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, Jesus já fez todas as coisas. Amém? E pela palavra do seu testemunho. Se nós não falarmos, nós podemos ter toda a fé do mundo, mas não expressarmos ela, nada acontece. Cristo já fez todas as coisas, fez, mas se nós não declararmos, nada acontece. Pedrinho, ó, num espaço só, 2 burros não fica. Um fala, outro baixa a orelha. Tô te cuidando, hein? E eu sei onde tu mora. Agora escute isso, ó. Todo dia, o cão, o espírito maligno, vai lhe trazer desânimo. Todo dia. E se você estiver na carne, o ódio vai se manifestar. O desconforto de você estar sendo pressionado virá. E você entra na lei das impossibilidades. E logo diz, é mesmo, não vale a pena. Para que lutar se a derrota é certa? Já conhece alguém assim? Ou já se olhou no espelho hoje? Então, queridos, ó, viver na lei da carne é viver em briga e confusão. Mas na lei do Espírito, você tem vida e multiplicação. Hoje, diga hoje. É hoje, querido, é hoje. Você vai tomar posse da cura e da libertação. Posso ouvir um amém? Sonhos que estavam enterrados, esquecidos, serão vivificados. Promessas e palavras que foram liberadas sobre a sua vida, hoje serão avivadas. Posso ouvir um amém sobre isso? Então, queridos, ó, veja isso aqui, ó. Por mais que você não tenha recursos para colocar seus sonhos em prática, pela lei do Espírito, que é a lei das possibilidades, Deus tem recursos na mão de alguém para que os seus sonhos sejam realizados. Então não olhe para a circunstância, não comece com aquela musiquinha do ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um excluído, eu sou pobre coitado. Aí é muita corrupção no governo, não vai sobrar dinheiro para mim. Não olha para isso. Olha para isso daqui. O seu sonho, quando você vive no Espírito, os seus sonhos, mesmo que muito grandes, Deus tem alguém que tem dinheiro que vai investir nesse seu sonho. Mas alguém pode dizer assim, mas peraí, mas eu não vejo mudanças. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse que já te libertou disso. Então você só precisa crer para poder ver. Se você não crer, você não vai ver. No mundo é assim, você tem que ver para crer. Não, no Espírito é diferente. Você crê para depois você ver. Veja isso aqui, ó. Quem fazia você ficar acuado, pisado, escravizado, era a lei do pecado. Mas Cristo já removeu isso. E se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em você, você pode todas as coisas. De quanto você precisa para os seus sonhos? 10 reais?
100? 500 mil? 1 milhão? Quanto? Creia que na lei do Espírito, Deus já lhe deu. Posso ouvir um amém? O que precisamos é mudar os nossos hábitos. Deixar de falar como alguém que ainda continua debaixo da lei do pecado, da carne e das impossibilidades. Porque, a lei da carne é pecado, é ignorância. A lei do Espírito é vida, perdão, amor, riquezas escondidas. Que se consegue como? Somente pelo Espírito, ou seja, crendo. Diga assim: Cristo me vivificou, me tirou debaixo de uma lei, e nenhum demônio territorial vai me prender de novo. Amém? Mude seus hábitos. Entre na lei do Espírito em relação ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, familiares em Cristo. E comece a abençoar, comece a profetizar vida sobre essas pessoas. Transformação, salvação, cura para cada um deles. Mas olha isso aqui, Não olhe para as circunstâncias. Terão circunstâncias contrárias? Terão. Não olhe para o relatório contrário dos demônios. Eles vão trazer relatório contrário. Olhe para a palavra de Deus e profetize a palavra de Deus sobre todos os que lhe servem. Posso ouvir um amém? Não olhe para nada. Olha bem, Você tem autoridade no reino do Espírito para tirar as pessoas de debaixo da lei do pecado e trazê-las para debaixo da lei do Espírito. Comece a ver as pessoas como santas, transformadas em Cristo. Tudo o que nós precisamos, queridos, é mudança de hábitos. Quando nós olhamos para alguém com o olhar da carne, nós olhamos condenando, nós olhamos excluindo, nós olhamos já julgando. Mas pela lei do Espírito, nós olhamos assim e já começamos a profetizar mudança, transformação nela. Amém, queridos? Então, tudo o que precisamos é mudança de hábitos, é sair de debaixo da lei das circunstâncias, dos relatórios contrários. Declare assim, hoje eu saio de debaixo de toda influência de demônios territoriais, porque Deus me deu o privilégio de viver debaixo da lei do Espírito. A partir de hoje, crio novos hábitos para falar e para viver em linha com a lei do Espírito. Linguagem negativa não faz mais parte da minha vida, pois eu tenho a lei do Espírito sobre mim. Quem crê, diga amém. Então Deus nos pede para fazer grandes coisas que humanamente, olhando, não teria como. Deus nos pede isso, para que saiamos de debaixo da lei da carne, da lei das impossibilidades, e entremos na lei do Espírito e na lei das possibilidades. Quando você muda sua mente, programada para não ter, então poderá abençoar muita gente, pois ao sair da lei da impossibilidade, você abençoará tanta gente. Posso ouvir um amém? Tem gente que só vê dinheiro nisso. O seu linguajar sempre é, eu quero crescer para ter, eu quero prosperar para adquirir. Mas não é isso. Estamos saindo debaixo de uma lei onde era preciso, às vezes, mentir, roubar, enganar para se ter dinheiro. Porém, debaixo da lei do Espírito, o nosso dinheiro será abençoado e terá o propósito de trazer um equilíbrio para a sociedade, colocando as pessoas nas suas posições. Amém? Nós vamos nos multiplicar a 30, 60 e 100 por 1.
Porque, ó, deixa eu dizer uma coisa, eu não quero liderar uma igreja preguiçosa, sentada em cadeiras e engordando. Não quero. E eu declaro que você vai produzir muitos frutos. Posso ouvir um amém? Você vai ter muitos filhos para Deus. E eu posso declarar, porque eu sou um general do Senhor. E vocês já viram um general sem exército? Então, o trabalho apenas começou. Amados, debaixo da lei do Espírito, da lei das possibilidades, eu já posso ver em cada um de vocês e em todos quantos vocês vão se reproduzir, eu posso ver prosperidade no espírito, na alma e no corpo. Amém, queridos? Vocês são prósperos e usarão seus bens para fazer discípulos, porque aqui não tem ninguém amante do dinheiro. Posso ouvir um amém? Por falar nisso, como está a sua despensa? Está abastecida? Tem os melhores produtos? Aí, deixa eu falar. Você sabia que a nossa assistência social está precisando? E se não bastasse, queridos, muitos produtos que são trazidos são de qualidade duvidosa. É uma coisa que eu ministrava em Fortaleza. Você tem que dar a mesma coisa que você come. Você come, por exemplo, o arroz São João. E aí você traz o quirelinha aquele para cachorro. Não dá, né? É a mesma coisa que você come. Então, isso as pessoas, a gente já faz parte de nós. Peraí, é para doar? Ah, me dá um mais baratinho aí. Não, né? Queridos, veja o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 7, verso 12. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não. Ó, sumiu aí. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Pode desligar aí para mim. Porque tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Porque essa é a lei e os profetas. Declare após mim, em nome de Jesus, hoje eu saio de debaixo da lei, do pecado, saio da miséria, saio da mente estreita, saio da incredulidade. Eu tenho dinheiro e é para investir. Amém? Por isso, queridos, hoje você vai sair daqui sonhando. Amém? Na lei da possibilidade, você quem faz as condições. Você pode não ter dinheiro, mas você vai conseguir aquilo que você quer. Posso ouvir um amém? Porque o que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. Escute isso. As pessoas vão querer estar com você, porque da sua boca sairá somente palavras de vida, palavras de vitória, palavras de cura e palavras de salvação. A lei do pecado que era, não posso, não dá, não é para mim, eu não estou pronto. Diga assim, essa lei já era. A partir de hoje, você está debaixo de uma nova lei. Você está debaixo da lei do Espírito e da lei das possibilidades. Quem toma posse disso, diga amém. Amém. E nós vamos confessar algumas coisas. Coloque-se em pé, por favor, que em pé a gente tem mais autoridade. Feche seus olhos. E você vai declarar. Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse do que está escrito em Romanos 11. Tomo posse de que eu vou entrar numa nova dimensão, porque nenhum espírito territorial vai impedir, nem me oprimir, nem trazer depressão, porque eu coloco hoje todo o meu ser em equilíbrio, meu espírito, minha alma e o meu corpo estão em equilíbrio. Entro agora
numa nova dimensão, para mudar meus hábitos e falar em linha com a lei que rege minha vida toda. E eu não aceito mais que se levante dentro de mim nenhuma resistência ao que Deus falou. Se está escrito na Bíblia, eu tomo posse. Eu nasci para multiplicar, transbordar para a direita e para a esquerda. Minha posteridade vai possuir as nações da terra. Eu não vou ter uma descendência miserável, doente ou escrava, porque Cristo me libertou. Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário e eu não vou viver uma vida medíocre. Eu vou construir novos hábitos. Eu vou profetizar, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, porque a lei que me rege garante que se eu falar em linha com a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por isso eu declaro hoje que a minha vida passa para outro nível. Satanás, você não vai oprimir a minha vida com coisas ou circunstâncias alguma. Eu posso. A palavra de Deus diz que eu posso. E eu declaro isso em nome de Jesus. Mesmo que eu esteja vendo o problema se manifestando na minha frente, o que me rege é uma lei que tem poder para ressuscitar mortos. E em tudo o que eu preciso, Deus vai agir. Porque o nome de Jesus, que será glorificado. Eu estou vivo na terra para glorificar o nome de Deus. Nada, absolutamente nada, poderá me tirar do mover do Espírito. Eu estou na terra para presenciar, participar e investir numa mudança de tempos e de estações. Quem crer, diga amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Se prepare para a multiplicação. Diga para si mesmo agora, ó. Eu sou um instrumento de transformação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês que estão nos ouvindo, Deus abençoe e fiquem na paz em nome de Jesus.